Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo do Livro dos Espíritos. E aqui estamos hoje, eu e o Gerson, seguindo firme e forte, e a todos aí que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook, do CEF. E assim, para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão, a nossa gratidão ao nosso anjo da guarda, aos mentores que nos acompanham, a nossa gratidão à Nossa Senhora Mãe Santíssima, que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, obrigada, Jesus, por nos auxiliar, por nos encaminhar, por nos ensinar. E obrigada a Deus pelo dom da vida. E assim, agradecidos pelo dia de hoje, nós vamos pedindo com muito respeito permissão para adentrarmos ao livro dos Espíritos de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos continuar aqui. Estamos no livro segundo, capítulo 6, e estamos falando da vida espírita. E Gerson vai continuar aí para nós, que é onde estamos falando da lembrança da nossa existência corpórea quando deixamos aí a Terra. Então, vamos seguir aqui na questão 312, que é a seguinte: os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante sua última existência corporal? Resposta: frequentemente. Eles a conservam e essa lembrança lhes faz sentir melhor o preço da felicidade que podem gozar como espíritos. Bom, o que eu entendi aqui é que sim, eles sentem, podem sentir sim, mas cada espírito, essa lembrança, ela pode ser sofrível ou não. Então, por exemplo, quando essa lembrança vem de sofrimentos causados por outras pessoas, por alguém que lhe causou mágoa, né? Isso, isso ele guarda, né? Fica mais latente nele. Agora, quando são sofrimentos que têm como origem provas, experiências, né, no seu desenvolvimento, essa mágoa não é sentida por ele. Eu entendo que esse sentimento de sofrimento, mágoa, sofrimento todos são. Existem os sofrimentos causados por alguém, que aí sim é um sofrimento que vira uma mágoa, né? E tem sofrimentos que faz parte das experiências, né? Da vida, da, do seu próprio desenvolvimento, que isso fica, né? Não fica lá, não se transforma em mágoa, né? É algo que fica guardado para ele. Eu entendi dessa forma aqui essa resposta. E esse sofrimento, Jans, que os espíritos eles respondem que frequentemente a conservam. E muitas vezes o espírito ele vai se recordando desse sofrimento que passou e ele vai refletindo que também tudo aquilo foi necessário, né, para que ele tivesse também aí liberto, foi necessário para o crescimento dele. Então, ele vai ter um outro entendimento também desse sofrimento. Eu não sei se você também entendeu, mas eu entendi também assim desse sofrimento aí também do corpo físico, né? Então, por vezes ele vai lembrar, mas ele vai refletir. Agora, como?
o bem-estar, ele está sem aquele sofrimento do corpo físico, né? Porque ele vai estar desligado desse processo, né? Vou dar um pause só para fechar um pouco aqui o barulho. Seguindo aqui, na 313, Kardec pergunta: o homem que foi feliz nesse mundo lamenta seus prazeres quando deixa a terra? Então, ou seja, né, o o homem quando desencarna, ele fica lamentando, poxa, eu tinha um corpo assim, eu tinha um vício assim, eu tinha um hábito assado, né? Ele se lamenta. Aí qual foi a resposta aqui? Somente os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias que se harmonizam com a sua imperfeição e que expiam pelos seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Então, aqui eu entendo que. Vamos ler aqui, tem uma consideração de Kardec aqui, né? Que ele fala assim: tal o homem adulto que despreza aquilo que fez as delícias da sua infância. Então, aqui está claro que quem sente essa falta desses prazeres efêmeros, né? São os espíritos menos elevados, aqueles que são apegados à matéria, aquilo que a gente já estudou. E os espíritos mais elevados que entendem o processo de evolução, eles não lamentam, não entendem que os prazeres vividos aqui nessa encarnação faz parte desse mundo, fez parte do processo evolutivo. Então, aqui, lendo aqui essa consideração final de Kardec, que me fez refletir. Por exemplo, nessa nossa passagem aqui na Terra, os prazeres que tínhamos quando éramos crianças, né? Versus os prazeres que sentimos agora, depois de adultos, né? Então, a gente, por exemplo, eu lembro que era um prazer enorme tomar aquele suquinho feito de pozinho, né? Depois do almoço. Hoje, um prazer melhor é tomar uma xicrinha de café depois do almoço, né? Então, mudam, né? São prazeres que ficaram lá para trás, Está né? envelhecendo. Estão envelhecendo, exato. É, Quando éramos criança, que a gente gostava de brincar de pega-pega, esconde-esconde, pois era extremamente prazeroso. Hoje, o prazer é dar cochilada, né? Fim de semana, dar aquela Assistir passeio. cochilada, assistir um filme, né? Então, as coisas vão mudando conforme a nossa evolução. Se a gente ficar pegado ao suquinho de pó, ao pega-pega, esconde-esconde, né, a gente vai ficar parado no tempo, não vai evoluir, né? Então, acho que conforme as nossas fases, os prazeres, eles existem, vão sendo substituídos, mas fica lá atrás. Não fica trazendo para cá, né? Pô, tenho vontade de fazer isso, fazer aquilo. Se renovam, as coisas se renovam. Essa questão aqui que Kardec faz, eu vou até reler, Jenson, porque, olha, o homem que foi feliz neste mundo, né? Então, neste mundo, lastima, né? Quando ele desencarna, ele lastima tudo isso, porque aquele prazer material, enquanto sentimos aqui, como o Gerson trouxe aí alguns exemplos, né, da nossa fase infantil, como Kardec colocou, mas às vezes são aqueles prazeres da comida, da bebida, de uma família maravilhosa, uma boa saúde, né, um casão, um carrão, porque para as pessoas aqui, esses bens, essas conquistas, o chamado felicidade, sim, aqui, né? Então, aí a espiritualidade diz que
tudo isso só vai fazer falta se o espírito ainda ele tem essa inferioridade, né? Ainda está aí caminhando no seu processo. Porque no plano espiritual, ao desencarnar, a felicidade, os prazeres, eles são outros. Porque ele vai se sentir tão mais liberto, tão mais livre e disposto para as outras coisas espirituais e não materiais, né? Porque, como Kardec colocou, vai se ver ali como criança aquilo que fazia e hoje não faz mais. Então, as, os valores espirituais são bem diferentes aí desses valores materiais que nós temos aqui na Terra, que causam prazer. Então, lembrando, né, o que que é ser feliz? O que é a felicidade eterna? Lembrando que somos espíritos eternos. E a felicidade eterna é nós não sermos mais aquele espírito errante, que vai ficar ali na erraticidade, esperando uma encarnação e outra, porque a encarnação o que que é? Entrar na carne, né? Reencarnar, entrar na carne novamente, entrar na carne novamente vir para mundos, né, para planetas materiais, significa que vamos passar aí por provas e expiações aqui no planeta Terra. Então, e lá no o espírito, ele vai ver que essa felicidade eterna são coisas novas, são novos aprendizados que o espírito vai ter, coisas assim que às vezes a gente ainda é muito pequeno, a gente ainda é muito imaturo, ainda muito infantil comparado a essa felicidade. Porque se a gente for ver o mundo, estar feliz, nesse mundo aí feliz, é um conceito de moral elevadíssima, no qual a gente ainda está caminhando. É como se a gente ainda estivesse no beabá, na alfabetização dessa moralidade, né? Então, qual é a máxima aí que nós temos do Evangelho? Amai-vos uns aos outros. Então é só a gente se perguntar, a gente já está nesse patamar? Ainda não, ainda não. Então estamos aí, caminhando. Né, Gerson? Vamos continuar? 314. Aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta tê-los deixado por acabar? E os espíritos respondem: não, porque vê que os outros estão destinados a concluí-los. Ao contrário, trata de influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Então, essa questão aqui, a 314, as pessoas aí que se dedicaram ao bem da humanidade, que criaram trabalhos do bem, trabalhos espirituais, que eleva aí o ser no seu autoconhecimento para uma melhoria da humanidade, quando eles desencarnarem, eles vão sentir falta disso. Ontem nós fomos assistir o filme Os Mensageiros. Recomendamos aí a todos assistirem. Ali tem uma parte, sem ficar dando muito spoiler, mas ali tem uma parte que dessa continuidade de quem começou fazendo uma obra e de quem vai continuar. Então, aquele espírito que já é ali desapegado do plano físico, ele vê que o objetivo é que a obra continue, não importa, né? Quem vai continuar, o que importa é que aquele bem vai dar continuidade, que ele deixou ali aquela sementinha, porque nós não somos donos de nada. Tudo que nós temos aqui é de Deus. Então,
Nós somos simples semeadores, vamos semeando, colocando ali as sementinhas. E semear, gente, nesse sentido cristão, é semear sem a vaidade, sem querer ficar olhando para trás e dizer assim, querer ver aquele fruto ali rápido, né? Então, isso a gente traz de exemplos quando a gente começa a fazer os estudos, por exemplo, numa escola de aprendizes do Evangelho. A gente não tem que ficar se importando se aquele está caminhando ou não, mas as sementinhas estão sendo plantadas. E uma hora cada um vai se encontrar, vai se inspirar. Por vezes somos aí inspiradores de pessoas que nem conhecemos. Às vezes, uma fala, a gente pode mudar o rumo de uma pessoa, numa simples palavra, numa simples frase. Então, aqui na Terra, a gente tem que perceber que não são esses frutos, mas sim, para nós, esses frutos é um fruto interior, para nós mesmos, que vai servir de aprendizado quando você inicia uma obra do bem da humanidade, vai nos auxiliar no nosso processo evolutivo. E isso é o que verdadeiramente importa ali para o espírito. Aqui eu estava pensando, tem um elemento chave nessa pergunta que é trabalhos com fim útil, Isso. né? Então, não é com finalidades fúteis, né? Que se fosse assim fosse, talvez, aí sim seria um espírito um pouco mais inferior e que sim, levaria muita angústia de não ter terminado ou ter deixado, né, para trás. Agora, como ele fala aqui, trabalhos com fim útil, aí sim, acho que é trabalho originário de um espírito mais elevado, mais desapegado. Uhum. Seguindo na 315, Kardec pergunta: aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura, conserva suas obras, o amor que tinha durante a vida? Desculpa, conserva pelas suas obras o amor que tinha durante a vida? E a resposta é: segundo sua elevação, julga-as de outra maneira e frequentemente reprova o que mais admirava. Então, lembrando, mais uma vez, gente, tudo vai depender do grau de elevação desse próprio espírito, porque as obras, livros, pinturas, as músicas, os escritores, né, que são aí dos livros e etc. Eles criaram enquanto aqui na Terra. Quando eles olham essas obras aí no plano espiritual, eles vão perceber que ainda são pequenas, ainda são deficientes, comparadas a grandes obras que eles vão se deparar que existem no plano espiritual. E eles vão se esforçar para se melhorarem, para quando numa nova encarnação, trazer uma nova visão dessa verdadeira arte aqui na Terra. Então, por vezes, a gente vê aqui na Terra, por exemplo, no Museu do Louvre, você vê telas, pinturas que valem milhões aí de dólares. E aí, quando, às vezes, até quem pintou lá no plano espiritual pode pensar assim: meu Deus, eu não estava muito bem quando eu fiz essa obra. Então, no plano espiritual, com uma certa já elevação do espírito, ele vai ter outra visão dessa beleza. As obras de André Luiz, os livros, eles vão nos mostrando muito como essa beleza no plano espiritual. E os próprios filmes, a gente vê isso. Quer completar, Gerson? Não, Não? Pode seguir? pode. 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? E a resposta é:
Mais uma vez, isso depende de sua elevação ou da missão que possa ter a cumprir. Aquilo que vos parece magnífico é frequentemente bem pouca coisa para certos espíritos, que o admiram como o sábio admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Então, aqui eles vão dar importância às obras que ajudaram de alguma forma na elevação do progresso da humanidade. E essas são as obras admiradas aqui no plano espiritual. Mas como a espiritualidade sempre aqui em cada questão vai nos apontando, gente, sempre depende da elevação do espírito. Então, essas respostas é quando o espírito aquele já está um pouquinho mais elevado. Por isso a importância do nosso autoconhecimento, dos estudos, porque é isso que a gente vai levar. Porque como a gente sempre repete aqui, o livro dos Espíritos é um livro base, sim, porque aqui a gente vai fazendo o nosso processo de autoconhecimento. Como viemos, por que viemos, para que viemos e como vamos voltar. Como vamos voltar para a nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual, depende de nós. Simplesmente de nós e do nosso próprio livre-arbítrio. Quer completar, Gê? Estava aqui pensando, né? De novo, na evolução. Então, quando a gente pensa assim nos primórdios, né? Quando éramos primatas, quando naquela época o homem começou a dominar as ferramentas, né? A pedra lascada, começou a descobrir o fogo, a dominar o fogo, inventou a roda, coisas que hoje para nós é algo assim que até acaba passando despercebido, tão fácil ligar o fogão, liga, desliga o fogo, acende, apaga a luz. Então acho que é nesse sentido aí um pouco a questão é algo assim para quem já está um pouco mais à frente, né, não fica se apegando a algumas descobertas ou alguns fatos, né? Sabe que isso é algo que faz parte da evolução. Dominar o fogo era algo que já era programado, inventar a roda já era algo assim que ia acontecer. Pensando aqui nessa linha de raciocínio, nessa questão aqui. Mas segue. Bom, Jéssica, e assim vamos agora ficando por aqui. Na próxima semana continuaremos a partir da 317 e agradecendo a Deus, nosso Pai, e ao Mestre Jesus, que possamos nós ficar com a luz de Jesus em nossos corações e em nossos lares. E até semana que vem, com fé em Deus. Tchau, tchau.